Shalom Devarim, a paz para todos. Esta é mais uma mensagem, né, de suma importância, como as demais outras e muitas mensagens, né? Essa mensagem ela nos fala acerca de dois assuntos que é importantíssimo que nós venhamos a ter conhecimento. A ser que é conhecido como o Vingador do Sangue, ou seja, da vida, né, e nos fala acerca do perdão, né, do que é verdadeiramente o significado, né, desta palavra perdão, né, visto que tem se observado, né, todos esses tempos de caminhada, que muitas pessoas, como eu mesmo tive, né, já tive muitas das vezes, a dificuldade de compreender, né, de entender, né, essa palavra perdão, não somente como de respeito a mim, mas como de respeito principalmente ao nosso próximo, né, quando nós deparamos, né, com as muitas obras, né, reprováveis e inadmissíveis, né, em que as pessoas, né, muitas das vezes por querer ou não querer, né, acabam, né, realizando sobre si ou contra a vida, né, de outros, né. Aqui nós sabemos, né, em Gênesis, Bereshit, né, já lá no início, né, no capítulo 4, versos de número 8, né, e nós vemos ali, né, a ocorrência do primeiro homicídio, né, esse homicídio, né, que ficou marcado na história, né, até os dias de hoje, né, e esse homicídio se trata de um irmão, né, que investiu para poder, né, por inveja, né, por ódio, enfim, por ciúme, né, o ciúme, né, e uma coisa sem justificativa alguma, né, porque como nós observamos, né, nesta passagem lá em Bereshit, capítulo 4, né, nós lemos toda a passagem, né, nós vamos observar que todas as oportunidades foi dada a ele, né, para que ele pudesse abolir esse sentimento de expurgar, né, lançar no esquecimento esse sentimento de inveja, né, que ele sentia para com o seu irmão, né. Nós estamos falando do assassinato que Caim, né, ele vitimou, né, aquele que ficou conhecido, e é conhecido até hoje como, nas traduções ocidentais, principalmente no português, né, de Abel, né. Sabemos que ele, né, investiu contra seu irmão, né, e tirou-lhe a sua raiz, tirou a sua vida, né, tirou a sua nefeste, a sua alma, ou seja, ele lançou o seu ser, né, no céu, na sepultura, ou seja, o matou, em outras palavras, né, matou o seu irmão Abel, né, e depois nós vemos o que logo depois aconteceu, né, em seguida, né, que quando o Eterno veio, né, se manifestou até ele, né, e o Eterno, a primeira coisa que percebeu foi a ausência, aliás, mostrou que ele percebeu, mostrou a ele que a ausência do seu irmão Abel, ou seja, é uma ausência que não estava oculta, né, estava diante do Eterno, né, e o Eterno, né, sendo sabedor, né, do porquê dessa ausência mesmo, mas queria
ouvir, né, dos seus próprios lábios qual seria a sua palavra, já que ele foi dotado, como demais outros seres humanos, da capacidade, da habilidade, ou seja, do dom intelectual, da inteligência, né? Da inteligência que nos faculta o conhecimento de saber aquilo que é ruim e aquilo que não é ruim, aquele que é mal e aquilo que não é mal, aquilo que, se nós fizermos, né, vai ser algo, né, que vai contrário, né, à soberania, né, o propósito, né, que o Eterno, né, ele, ele criou, né, revelou para nós, né, nos capacitou e habilitou, né, que a sua bondade, né, e aquilo que verdadeiramente, ou seja, é abominável, né, aos seus olhos, é abominável a sua presença, visto que ele é onisciente, onipotente, onipresente, ou seja, nada lhe passa, nada ocorre, nada acontece nesta raia, né, ou na porvir, né, de uma forma de vista em geral, né, que não seja do conhecimento do Eterno, né, ou seja, do Dalit, Ud, Vav, Samer, Dil, né, segundo o Ibit, conforme o Ibit, conforme o hebraico, o Elohi, né, o Elohim, como assim alguns, né, preferem, né, se dirigir, mas eu prefiro o Elohi, né, porque fica uma palavra mais singular, né, dá mais uma unicidade do que o Eterno, o de rei, vai de rei, ele verdadeiramente ele é um, né, ele é um, ele é uma unicidade, né? Verdadeiramente só Ele é Deus, só Ele é Adonai, só Ele é meu Senhor e é o Senhor da vida de todo aquele que nele depusar sua emuná, sua confiança, a fidelidade na sua palavra, né? E a sua fé, né, do ponto de vista popularizado, digamos assim, mais comum, como assim entende. Então, nós vemos que o sangue, né, de Abel, né, ele clamou, né, o Eterno deixa bem claro isso. Onde está Caim, o seu irmão Abel? Porque o seu sangue, ele clama a mim desde a terra, né? Quer dizer, o seu Dan, conforme o hebraico, né? Ele clama, né, a mim desde a terra, ou seja, a sua vida, né, a vida que você ceifou dele, a vida que você tirou dele, né, que você, né, abortou o direito dele, né, que eu dei a ele, né, de permanecer entre seres viventes, né. Ele foi tomado à força, né, sem sequer de lhe dar o direito a uma legítima defesa. Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Ou seja, de uma forma totalmente desumana, de uma forma totalmente desumana. Então nós vemos, né, que mediante este primeiro homicídio, né, doloso, né, de grande dolo, né, que aconteceu, que houve por motivo fútil, né, que foi ali executado ali pelo próprio irmão, né, pelo próprio sangue do mesmo sangue, filho da mesma mãe, do mesmo pai, etc. Né, como é até os dias de hoje, né? Mas vamos continuar. Conforme Gênesis, ou seja, Bereshit 9:6, o que o Eterno, então, ele, após, né, determinar, né, aquilo que ia vir, né? Ia vir sobre sentença, né? Sua sentença, né, a qual o Eterno havia decretado sobre, né, naquele ato abominável, né, que Caim havia sido executado contra seu irmão. Nós vemos em Gênesis, Bereshit, capítulo 9, versículo 6, que o Eterno, ele deixou bem claro, né? Deixou bem claro que o que muitos chamam, podemos chamar da lei oral, né? Da lei oral,
já dentro do entendimento, do conhecimento, da consciência, né? Do homem, da consciência do homem, né? Dentro do seu leve, né? É claro que o homem que derramar, ou seja, que viesse a derramar o sangue, o dan, de um outro homem, ou seja, o homem que assassinasse, o homem que tirar, não só assassinasse, ou tirasse a vida, né, de outro ser seu semelhante, de um outro homem, né, a qual o Eterno fez conforme a todos os istos, a todos os homens, como a sua imagem, a sua semelhança, também por um outro homem, ou seja, pelo homem, né, pelo homem, ou por outro homem, o seu sangue também seria, o seu dan seria também derramado pelo homem, né? Pelo homem, né? Ou seja, ele também, né, da mesma forma que ele pesou, né, ao seu próximo, pesou o seu irmão, né? Da mesma medida que ele deu, do mesmo juízo, sentença que ele decretou, por motivo fútil, sem lhe ter dado esse direito, né, de poder exercê-lo, né, ele também seria punido, né, seria também tirado do mundo dos viventes, ou seja, ele seria também morto, né, por outro homem, né? O seu sangue seria derramado. Conforme o capítulo de número 20, versículo 3 de Shemot, ou seja, Êxodo, está escrito da tradução dos originais, né, da fonte, né, que é o Ibit, é o hebraico, não tem outra fonte, né, não tem outra, essa é a única e emet, ou seja, em verdade, verdadeira, no capítulo de número 20, versículo 13, diz assim, no versículo 13, diz, não assassinarás, não assassinarás. Isso é o que está da tradução, né, que procede justamente do Ibis, do hebraico, da fonte, da verdade. Outras traduções, e muitas outras traduções, principalmente nas ocidentais, né, a maioria delas está escrito não matarás, não matarás, né? Nós sabemos que uma palavra, se você modificar, né, uma letra, você pode mudar todo o sentido dessa palavra, né? É por isso que Yeshua, né, deixou bem claro, né, que se nós tivermos, se for removido da palavra um iud, né, ou sequer um traço, né, da palavra, verdadeiramente, ou seja, não aquele que assim o fizer, não herdará, né, o seu Mahut, o seu reino, né? E conforme a revelação, Apocalipse, diz que será acrescentado nele todas as pragas, né, todos os ais, né, revelado em Apocalipse, né, para aquele que fizer qualquer tipo de adulteração, ou seja, da palavra do Eterno, movendo sequer uma letra sequer, ou um traço sequer. Então isso é muito importante. A partir daí, então, entendo, né? Eu entendo que, não sei você, mas eu entendo que com mais os outros mitzvot, ou seja, mandamento, dentro deste assunto, ou seja, desse referido assunto, a qual estamos falando neste momento, comentando, deu-se então, né, conforme
deu-se então, né, a Moshe, né, quando foi lhe revelado, né, a partir da Torá, né, do Sefer Devarim, ou seja, das 10 palavras, ali no monte, né, no monte do fogo ardente, né, no monte Moriá, né. Então o que aconteceu? Deu-se então, né, esse entendimento da parte do Eterno, né, que fosse então criada, né, o direito do vingador, né, o direito do vingador, né. Tá, você vai encontrar Gênesis 4, 23, do 23 ao 24, Gênesis 4, do 23 ao 24, versos 23 a 24, segundo chamou, ou seja, Samuel 14, do 7 ao 8, que houve uma lei regulamentando o que era assassinato e o que era não assassinato. Só então foi reconhecido o direito do vingador, o direito do vingador do sangue, ou seja, o direito do vingador de sangue só foi colocado, né, em prática e visto, né, e tendo-se, né, que era uma forma legal, né, de todo o direito, né, a partir da regulamentação que Moshe viu, né, até na necessidade de compreensão das pessoas, porque as pessoas não podiam entender, não podiam compreender, né, então eles tinha aquela dúvida de eu acho que é assim, eu acho que é assado, eu acho que não é bem assim, porque deve ser assim, aquele negócio, né, de disse-me disse, né. Então Moshe, para poder, assim penso eu, né, para poder resolver esse problema, então ele regulamentou a lei do vingador, né, desde a sua visão lá do primeiro homicídio, como aqui já citamos, né, e o próprio, né, o Eterno, né, fala mais adiante em outros versículos, né, a respeito, né, daquele homicídio, né, e também do próprio aquele que também que foi né, o algoz, né, aquele que executou o juízo sobre o próprio Caim mais bem adiante, né. Isso é do direito à vida, né? Porque nós sabemos, ou seja, que todos nós, seres humanos em particular, né, nós temos direito à vida, né? A vida é um dom do Eterno, né? Um dom de Deus, né? Um dom de Rei e vai de Rei. E Ele é quem deu, e só Ele que pode tirar no seu tempo ou dar a autorização legal mediante a sua devariar, ou seja, a sua palavra, né, para que, né, outras pessoas revestidas, né, por sua autoridade, né, entre os filhos dos issos, entre os homens, possa assim, né, tirar a vida, mas de uma maneira, né, que seja tudo feito dentro de uma legalidade, ou seja, que venha se aplicar justamente, né, a justiça, né, a verdadeira justiça, né, a justiça que verdadeiramente, ou seja, pune o culpado, né, e dá liberdade ao inocente, mas que não deixa, ou seja, mesmo o inocente, ele sendo inocente, não deixa ele sem a devida oportunidade e a devida correção, Muito bem.
Muito bem. Baseado-se nessas palavras, né? Aleluia, glórias, glórias, glórias. Cavode, cavode, cavode a Deus Todo-Poderoso. E o que acontece? Após, interessante que a justiça, né, a Tzedakah, né, o Eterno, né, ele é tão justo, a sua bondade é perfeita, a sua justiça é perfeita, né, que ele havia ordenado aos filhos de Israel, né, que constituísse cidades de refúgios. Cidades de refúgio. Foram, né, até onde me consta, né, 6 cidades de refúgios constituídas. Né? Qual eram as funções dessas cidades de refúgio? A função dessa cidade de refúgio era justamente, a princípio, né, de uma forma geral, ou seja, era para abrigar, entendendo? Era para dar segurança, né, ao homicida, né, para que ele não viesse a ser procurado e encontrado, né, pelo vingador, que tinha todo o direito, né, de vingar a vida, né, do sangue, né? Geralmente o vingador era um parente mais próximo da vítima, né? Ele tinha todo esse direito, era legal, né? Então, se ele acaso encontrasse, após o ocorrido, né, a pessoa que havia ceifado, tirado a vida, né, por motivo fútil ou não, com dolo ou sem dolo, né, da pessoa, daquele parente dele, né? Então ele tinha todo o direito também, da mesma forma, pagar olho por olho, dente por dente. Ou seja, ele tinha todo o direito também de tirar a vida daquele que havia tirado a vida, né? Tinha derramado o sangue, né? Daquele seu parente mais próximo, bem próximo, né? E isso era legal, Então o que fez Moshe, né? Ele inspirado pelo Eterno, constituiu a cidade do refúgio. Em primeira função, a cidade do refúgio, como eu assim já o disse, ela tinha por objetivo principal dar oportunidade, ou seja, ao executor do homicídio, né, ao homicida, né, se abrigar ali, né, até que ele sendo culposo ou não, ou seja, ele pudesse ser levado a um julgamento. Você veja bem que não era uma coisa desumanitária, né? Era um complexo penitenciário humanitário, né, para todos, né? E o período em que eles ficaram ali usufruindo, né, de tudo aquilo que era necessário para suprir suas necessidades era até o julgamento. Até o julgamento, em alguns casos. Por exemplo, no caso do homicídio doloso, né? No caso do homicídio doloso, né, aquele que foi feito com dolo, com a intenção, né, de matar ou por motivo fútil, né, como um caso de roubo, de latrocínio, né, ou já havia sido tudo já planejado, arquitetado, né? Só isso guardava a oportunidade. Nesses casos assim, que é o motivo, o homicídio, é o tipo de homicídio doloso, né? A pessoa, após levada do julgamento, que isso aí não ficava 3 anos, 4 anos, 10 anos, né? Não ficava demorando tanto tempo como hoje nós vemos demorar, né, para que seja aplicada a justiça, né, para que ela seja feita, né, a pessoa logo após apurado todos os fatos, né, e com principalmente a presença de testemunhas, que tinha que ser no mínimo 2 testemunhas, né, então essa pessoa era levada, né,
ao então conhecido, né, Sinédrio, né? Então chegava ali essa pessoa, né, tinha o direito, né, a fala, né, e tinha ali, como acontece hoje nos julgamentos comuns, né? Então tinha ali o promotor, como se fosse o promotor, que eram os principais que exerciam isso, né? Ali dispor, né, todo acontecimento, né, e mostrar o dolo, né, do homicida, né, e demais outras pessoas ali, né, que tinha essas anciões, né, que tinha essa autoridade para então fazer a avaliação de tudo que aí foi ouvido, né, da pessoa, né, daqueles que o testemunhavam contra ele, né, daqueles que o defendiam, e aí então, né, era o Schofit, né, que é então o juiz presente, né, que é a autoridade maior do Sinédrio, ele então aplicava a sentença de Moshe. Comprovadamente, né, que havia havido um dolo, né, um dolo naquele tipo de homicídio. Então o que ocorria? Essa pessoa ele era tirado dali e era marcado, ou seja, o dia e a hora da execução dele, né? E a maioria das execuções, né, em Israel a gente pode ver claramente que era feito a pedrada, né? Era a pedrada que era lançada ali, e depois morto a pedrada, né? Todos apedrejavam aquela pessoa até ir a óbito, e a pessoa ali ficava ali no madeiro, né? Era botado no madeiro, né? E ficava ali até próximo à viração do dia, que era geralmente à noite, o que hoje geralmente aqui onde que nós, né, peregrinamos, né, no Brasil, por exemplo, né, ocorria a partir aproximadamente das 18 horas, né, seria a festa, a viração do Novion, do novo dia, né? E antes de que o novo dia virasse, a pessoa era então tirada do madeiro, né? E no caso, quer dizer, já morta, é claro, né? Tirada, já executada a sentença de morte sobre ela. E no caso da pessoa que fosse a julgamento, como ia também, né? E provado a sua inocência, né? Provado a sua inocência, que não houve dolo, né? Naquele homicídio, né? É que na verdade foi um tipo de homicídio como acidental, por exemplo, né? Então essa pessoa ela não sofria a pena capital, que era a pena de morte, né? Essa pessoa ela era levada de volta para a cidade de refúgio, né, a qual ela se encontrava, com toda a segurança, né? E ali aquela pessoa ela tinha que ficar toda a sua vida aí dentro. Ela não podia sair da cidade de refúgio em hipótese alguma. Se por acaso ela, mesmo inocente, saísse fora da cidade de refúgio por algum motivo ou não, e se acaso o vingador do sangue, ou seja, o encontrasse, ele podia exercer o direito dele de vingança, ou seja, fazer justiça com as mãos próprias. Ele podia tirar-lhe a vida, poderia matá-lo, que seria sem nenhum dolo perante a então instituída ordenança a qual, né, Moshe havia, né, instituído conforme o Eterno o inspirou, né, pela inspiração do Aruosh Kodesh do Eterno, da presença de rei vai de rei, né? Ou seja, ele saiu da cidade, né? Aí ele vai se irmodir a casa de um parente, de um pai, de uma mãe, da esposa, se era casado, né? Ou de ver um filho, etc, né? Mas se ele encontrasse com o vingador, né? Ou seja, com o parente mais próximo daquela pessoa que ele ceifou a sua vida, ainda que foi
acidentalmente, ou seja, sem o famoso sem querer, né? Ou o parente mais próximo daquela pessoa, que é classificado, denominado o vingador, poderia tirar e seria sem nenhum dolo a vida dele, poderia matá-lo também. Ele só não poderia entrar na cidade de refúgio para poder fazer isso, mas fora da cidade de refúgio ele poderia fazer isso sem nenhum problema, né? E o que ocorre? E se esse que foi inocentado, foi provado que não houve dolo, né, na prática do homicídio, né? Então o que acontece? Ele, além de ter que ficar perpetualmente, né, na cidade de refúgio, havia uma exceção para ele ser livre da cidade de refúgio, né? E o Vingador não ter mais o direito de tirar-lhe a vida, de matá-lo novamente para exercer vingança. Como seria isso? Seria se por acaso, né, seria se, ou por acaso não, perdoe, seria se o Corem, né, o Corem Gadol, ou seja, o sacerdote grande, o sumo sacerdote, né, ele viesse nesse período falecer, porque quando, né, por isso que tem um ditado popular que diz assim, né, mudou o sacerdote, né, ou mudou o presidente, o governo, mudou a lei, né? Então, na verdade, esse ditado ele tem uma base, né, na Torá. Ele tem uma base na Torá, né? Então, assim, ou seja, se o sacerdote naquele período, se a pessoa, vamos supor, fosse condenado hoje, não fosse absolvido hoje, considerada a sua inocência hoje, e se amanhã, né, o sacerdote, ou seja, o Corem Gadol, né, o sacerdote grande, o sumo sacerdote, ele viesse a óbito, a falecer, essa pessoa amanhã mesmo ele estaria de volta ao gozo da sua liberdade, e aquele que era o vingador não poderia de maneira alguma ser qualquer tipo de ameaça à sua raia, à sua vida, não poderia derramar o seu sangue, não poderia matá-lo. Se assim o fizesse, ele sofreria um dolo de culpa que certamente, né, após julgamento, ele seria sentenciado à morte, né? Mas se, ou então sacerdote Gadol, né? O Kohen Gadol, o sacerdote grande, né? O sumo, né? Estivesse ainda vivo, ele não deveria pôr o pé para fora da cidade, porque aí, como nós já falamos anteriormente, o vingador de sangue teria suas mãos limpas do sangue dele, a qual ele derramaria, né? E essa é uma palavra muito boa para os nossos entendimento, conhecimento, né? E nós vamos agora à parte, né, da moral dessa revelação a qual, da onde nós pretendemos chegar acerca do perdão, né? Então, mediante isso, né, existem muitos outros fatos, né, referentes, entendendo, parecido com esse, né, na lei, que são 113 mitzvot, o mandamento, né? Então, por exemplo, né, a respeito do perdão, né, o que em Yeshua, né, Hamashia, né, o nosso Kohen Gadol, né, da nossa Brigitte Hadash, né, que veio nos trazer a Torá, né, nos trazer os Navi, né, denominado profeta, vem nos trazer, nos dando extenso conhecimento, né? Inclusive ele fala acerca, né, e dá né, exemplos, né, de pessoas, né, que deveriam ser executadas, né, após julgamento, né, deveria pela pena capital, que era a morte, e que essas pessoas foram perdoadas, as pessoas foram perdoadas e foram dadas a elas os direitos, né, de serem uma nova criatura, ou seja,
de viver de uma forma contrária ou fazer as coisas contrárias ao que fazia antes, né? Que levaram ela e que levariam elas, né? Se persistissem, né, nessas práticas erradas, né, a sofrer, né, a pena capital, né, que é a segunda morte, né, ou a morte não só física, né, mas a morte também eterna, né? O que significa, né? Significa, por exemplo, no caso do Vingador, né? Vamos supor que a pessoa, né, o homicida, né, ele tá em liberdade, né? O sacerdote Gadolo foi a óbito, ele saiu, ele só cumpriu nem um mês, nem um dia de prisão. No dia seguinte, o sacerdote Gadoli, entendendo, morreu, o Coren Gadoli morreu, né? E ele, por lei, ele teve que ser liberto e teve que retomar a sua vida, a sua família, a sua liberdade, normalmente, né? Então, o que significa? Significa o quê? Que também que, entendendo, o Vingador teria que esquecê-lo, mesmo vendo ele, encontrando ele, passando por ele, mesmo de alguma forma, né? Tendo qualquer tipo digamos assim, de situações que ele jamais desejaria de ter relacionado a ele, etc., ou até de ouvir falar no seu nome, entendendo? Isso, né, isso se entende, eu entendo em particular, entendendo que o perdão, ou seja, não significa que você tem que sair abraçando, tem que sair beijando aquela pessoa. Poxa, fulano, você matou meu pai, você matou minha mãe, você matou meu filho, você matou a minha filha, entendendo? Você matou meu primo, a minha prima, mas foi uma morte sem querer, foi uma morte acidental, entendendo? Eu compreendo, entendo muito ele, eu te perdoo, você agora é meu amigo, me dá um abraço, me dá um abraço, aperta a minha mão, vamos almoçar, vamos jantar lá em casa, né? Vamos formar um parentesco, meu filho, casar com a sua filha com o meu filho, e ter toda essa associação. Vamos almoçar junto, vamos passear junto, bom dia, boa tarde, boa noite, entendendo? E são coisas semelhante a essa, ou seja, você ter aquela afinidade pela pessoa. A primeira coisa que temos que entender é que nós somos carne, né? Somos seres humanos. Como seres humanos, nós temos uma série de limitações e somos dotados de sentimentos, né? Então, nós sabemos de qualquer coisa, ou seja, que mesmo que nós, sendo cumpridores dos nossos deveres, né, e cumpridores da lei, né, instituídas principalmente daquela que foi inspirada, revelada pelo Eterno, né, nós temos direito a exercer o quê? O nosso livre-arbítrio, em primeiro lugar, ou seja, não desobedecer o que está escrito, que foi determinado, porque sabemos se sofrer, vamos saber quais são as punições, né? No caso, por exemplo, do assunto que nós estamos falando, as consequências, né? E temos também aquele que, não, eu perdoei, eu te perdoo, mas você para lá e eu para cá, entendendo? Se você vier por aqui, eu vou por ali. Se você vai para lá, entendendo? Eu vou para lá outro dia, eu não vou agora, entendendo? Se você vem na minha direção, eu vou tomar uma outra direção. Se você vai fazer uma festa e por acaso me mandar um convite, eu até te agradeço, entendendo? Ou se quiser, também não te agradeço por esse convite, mas com certeza eu não vou me fazer presente. É como o caso, por exemplo, do esposo que perdoa a esposa, da esposa que perdoa o esposo. Não é diferentemente, não. Se a pessoa involuntariamente, ou seja, voluntariamente, né, ele quiser reatar os laços, reatar a união,
reatar o convívio, a convivência, o relacionamento, né, ele tem todo o direito de exercer, isso é um livre-arbítrio, é o direito à escolha que ele tem, que foi lhe facultado para fazer. Mas se ele assim também não o quiser, não, para mim acabou, não, então ele também está todo, com todos os seus direitos na mão. Então, isso aí é para que nós possamos entender o que é o perdão. O perdão não significa que eu te perdoei, você me perdoa, agora vamos ficar de oba-oba, entendendo? Não é bem assim que as coisas funcionam, não é bem assim, por exemplo, que eu entendo. Eu não sei como você entende. Se você entendesse de uma forma diferente, se você sentia que isso lhe incomodava, né, você agora já tem uma, uma resposta para que você possa fazer a sua avaliação e tomar a sua decisão. Amém? Amém? Então que Adonai, o meu Senhor, o seu Senhor, o nosso Senhor, o Elohi, o Dai Tiud Vav Sami, o Deus Rai vivo de Israel, ou seja, de Abraão, de Tiraque e Jacob, te abençoe, nos abençoe e que haja shalom em nossas vidas e shalom em Jerusalém. Amém, amém, amém. E aqui eu encerro este shiur. Amém.